muito bem-vindos ao Quem Pode Ampara. Hoje nós estamos com um convidado que eu estava com saudades, que a gente não se encontra há mais ou menos uns bons 10 anos. Ele me disse que não, mas eu tenho a sensação de que faz mais ou menos isso. Estou com o Marco Ciampi, que é o fundador da Arca Brasil. Ele é diretor executivo e vai contar para a gente a trajetória dele até chegar na Arca e os dias de hoje com essa organização que é uma referência e que foi tanto exemplo para a gente em tantos momentos como instituição e como inspiração para mim, que sou uma ativista e uma admiradora de vocês, precursores da causa animal. Muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que o que a Ampara está fazendo nesse momento, nessa revisita, tantos conteúdos, né, é muito importante e muito renovador. Que bom. Para o movimento de proteção animal. Então, vocês estão de parabéns. A gente quer muito trazê-los para que as pessoas ouçam vocês, conheçam vocês, entendam as raízes, né, de como chegamos até onde, né, onde estamos agora, né? Quem foram as pessoas-chave, quem abriu essa frente para que hoje a gente estivesse aí ocupando esses espaços e para que a causa animal estivesse hoje mais valorizada, né? Claro que a gente tem um longo caminho pela frente, mas mais do que ninguém, pode trazer aqui um exemplo de que, comparado a quando você começou... Nossa. Como você vê essa mudança de lá para cá, Marco? Eu acho que o grande antídoto para a gente seguir em frente, acreditando nas mudanças, que elas virão, é justamente olhar o que foi, como era. Perfeito. Não é? Porque dava a impressão que, nossa, mas quando que isso vai mudar? Eu quero agora. Né? Nós temos isso. Muita urgência, né? Muita urgência e tal. É uma questão séria, inclusive, né? Nós sabemos o quanto isso precisa tomar cuidado, né? Nesse nosso dia a dia. Né? E sempre olhando o futuro. Né? Perfeito. Nosso objetivo, onde a gente quer chegar. Eu acho que nós, vamos chamar assim, os latinos, né? Mais passionais, né? Eles têm um aprendizado a mais, que é assim, saber ser pragmático nesses momentos onde você não pode mudar da noite para o dia. Né? Então, tecer o seu objetivo, né? Ele está para além do projeto do dia. Né? Você é publicitário de formação? Sim, eu fiz comércio exterior, mas quase não trabalhei na área. E publicitário, onde eu desenvolvi mais as atividades, então... E o seu primeiro trabalho, digamos assim, na causa foi na antiga WSPA, que hoje é a WAP, né? A World Animal Protection. Isso. Como é que você foi parar nisso? Pois é. Tem momentos que nessa nossa trajetória, né, no planeta, a gente percebe que a gente é instrumento mesmo. Fato. Né? Não é? Então, foi exatamente o que aconteceu. Eu tinha tirado um ano sabático, assim, sabe? Porque o ambiente da publicidade, ele é muito estressante. Depois eu vinha a conhecer publicitários que vinham à procura para querer ajudar. Por quê? Porque eles faziam campanha daquilo que você... imagina, né? De tudo, do sabão em pó, ao refrigerante, a tudo, né? A gordura hidrogenada. Sim. E aí eles ficavam lá intimamente com aquela demanda pessoal, falando, não, eu quero ajudar uma causa, uma coisa que eu acredite. Então, eu percebi que esse mundo era muito... aquela superficialidade, aquele consumo. O consumo que, de repente, te consome. Sim. Não é? E eu estava nesses momentos e tal, e no escritório de um amigo advogado, eu usei o telefone lá do canto, falei, posso usar o telefone que eu tenho que despedir de uma amiga? Ah, pode usar. Aí essa amiga era uma americana, ela estava, acho que ia voltar para o país, e eu usei inglês, falei inglês, e esse advogado, ele que tinha sido lembrado para representar a WSPA. Olha. Porque ele tinha uma criação de de cães lá, de raça, não sei o quê. E aí ele falou, eu desliguei, ele falou, pô, Marco, não sabia que você mandava assim bem inglês e tal. Fizeram um convite aí, não é esse momento que eu quero, mas acho que tem alguma coisa a ver com você.
Olha só. Aí que eu soube, eles estavam já procurando um representante há meses, em anúncios no jornal e tudo mais. Eu soube uma semana antes. E aí eu não tinha ouvido falar dessa organização, comecei a perguntar em volta. Eu lembro que o pessoal do Amir Klink foi o que me deu um retorno, falou, não, o pessoal é sério. Era o que eu queria ouvir, né? A referência, né? Logo quem foi te falar sobre... Exato. Se ele falou, acredita, né? Então, assim, aí eu me coloquei como candidato e veio lá o CEO da organização, em inglês, ele era um headhunter, como se diz. Ele era uma pessoa que escolhia. Tal. Então, ele veio para selecionar o representante do país com uma certa urgência, inclusive. E depois eu soube da urgência, né? Que eu vou falar na sequência. O porquê da urgência. O porquê da urgência. Mas, enfim, aí ele fez lá a entrevista, tinha o biólogo, tinha o advogado, tinha o veterinário, tinha o filho do cônsul. Aí eles brincavam comigo. E tinha um hippie ali no canto. E esse hippie tinha alguma coisa diferente. Aí eu falei, ele era maluco, né? Para aceitar o que vocês iam trazer para ele. Colocar no colo dele. E o que foi esse projeto? Era o projeto de libertação do último golfinho mantido em cativeiro no país. Uau! Ele era usado para shows lá na Baixada Santista. E uma ação judicial demandou ao juiz, e o juiz, pela legislação brasileira, você não pode usar um animal da fauna silvestre com fins lucrativos. Não pode fazer dinheiro com um animal silvestre. Tanto é que você não vai ver nunca um mico-leão, enfim, um tamanduá anunciando nenhum produto na TV. Você não pode explorar esse animal e essa imagem. Então, o juiz demandou que o animal fosse solto. Devolvido para o lugar dele. O lugar dele. Aí todo mundo bateu palma, mas um olhou para o outro e falou, e agora? Como, né? Como? Ele viveu 7 anos, ele foi tirado com 2 anos do habitat. Foi transportado num porta-mala de veículo. Veio lá de Laguna, Santa Catarina. Meu Deus. E foi vendido para esse circo, esse parque de diversões. As pessoas que estão assistindo, elas nem imaginavam que isso existiu no Brasil, né? Eu me lembro que aqui em São Paulo, no Play Center, a gente tinha a orca. Isso. Eles tentaram fazer o SeaWorld, né? Isso, exatamente. Fazer o SeaWorld aqui. E não tem, se parar para pensar, não tem tanto tempo assim. Então, existia esse último... golfinho que estava dentro de um aquário que era explorado para shows ou visitas. Shows. Ele vivia dos peixes lá, restos de feira, e que davam num tanque minúsculo. Num tanque 15 metros de diâmetro. E esse animal nadou 200 quilômetros em um dia, quando a gente libertou. Nossa! A gente monitorou esse animal em várias idas e vindas. Ele fazia uns bate-volta, porque a gente levou ele para Laguna, em Santa Catarina. Sim. E quando ele ficou 40 dias num cativeiro para ganhar novamente a capacidade de pegar o seu próprio peixe. Aprender a pescar. Esse foi o ponto. Quer dizer, não teve nenhuma ciência, a não ser de falar, ensinar não. Dificultar, no caso, assim, alguns peixes. Eu lembro que tudo isso foi coordenado por um notório conhecedor do comportamento dos não só dos golfinhos, mas dos mamíferos marinhos, um americano, que era o treinador do seriado Flipper. Sim, quem não se lembra, né, do Flipper? Ele era o treinador daquele golfinho que parece que é mas eram 5. Eles usavam conforme a cena e tal. E esse treinador, que ele contou para mim, né, ele tinha a vida dele financeira absolutamente resolvida, tal, trabalhava para Hollywood. Mas ele um dia teve uma crise de consciência. Olha, que maravilha. Que foi por conta dessa cena de que aquele animal tinha um sorriso que destinou tantas e tantas prisões. Desse golfinho. E com certeza ele se sentiu parte responsável. Ele teve essa crise e desde então ele se dedicou a libertar todos os golfinhos que ele conseguisse no mundo. No mundo.
Só isso já valeu sua vida. Entendi. De vocês terem esse feito. Nossa! Ele era uma figura, assim. Esse era hippie mesmo, pós-hippie total. Mas ele trouxe todo esse conhecimento, essa bagagem, para a gente poder, com muito, muito critério, e enfim, aí dá um livro, né, mesmo, essa recuperação desse animal, que foi simbólico, o último. Em cativeiro, simbólico. O último. Olha. Desde então, nunca mais veio essa ideia de empresários falando, eu quero fazer shows aí com golfinhos. Era só o que me faltava, né? Com orcas, que seja. Sim. Né? Sendo que nos Estados Unidos, a gente pode dizer, opa, nesse quesito, a gente está bem na frente de vocês, hein? Entendeu? De fato. Se tem fato. algo em várias áreas, mas se tem algo que a gente pode dizer na proteção animal, é isso. Então, o seu primeiro passo ali, o pé direito, seu pontapé inicial já foi com uma missão dessas. Ai, vou te contar. Viu? Quanto tempo vocês levaram para conseguir devolvê-lo para a natureza? Olha, eu lembro que foi praticamente 40 dias, que foi quando ele foi retirado do tanque e transportado com um helicóptero. O Exército Brasileiro não tinha um helicóptero para nos ceder no tamanho necessário, porque ele tinha que ir com uma caixa. Sim. Porque ele é um mamífero, ele não precisa de água, enfim. Mas o peso dele é tão grande que, uma vez saindo da água, ele não pode ficar em cima do seu próprio peso, porque ia esmagar os seus órgãos. Então, essa caixa tinha uma espuma de quase mais do que meio metro. Tá. Né? Para que ele, quando fosse depositado, ficasse macio. Isso. E, então, em torno disso, uma caixa. Todo esse aparato não tinha helicóptero na Marinha. Que aguentasse. O almirante me chamou lá para conversar e para dizer, não temos. É bom que a sociedade civil saiba que o Exército precisa de aparelhos. E aí que a gente teve que alugar lá uma empresa que prestava serviço para a Petrobras na época, e ele cedeu um dia lá do helicóptero. Custou alguns milhares de dólares, mas foi finalmente levado, porque não podia ir de caminhão, não podia de nada, tinha que ser o mais rápido possível. Então tinha que ser helicóptero, entendeu? Então, assim, aí levamos lá para a Laguna, ele ficou 40 dias, até o momento do corte lá da cerca, um momento de emoção. A cidade parou, as crianças estavam em feriados, enfim, e todo mundo em silêncio, sabe, esperando ele voltar para a vida. Nossa, né? Meu Deus. E você sabe que foi uma emoção que esse americano estava lá na água junto com ele, né, para acompanhá-lo. Ele não saía. Ele não saía por si só, o americano teve que conduzi-lo. É como se ele sentisse uma emoção de onde, olha a imensidão. Né? E ele, quando saiu, ficou-se aquele silêncio. Ele ficou debaixo da água um tempo. Aí ninguém mais via nada e tal. Eu falei, bom, acho que acabou o show, né? Aí levantamos e tal, eu estava voltando para arrumar as coisas, de repente ele começa a saltar lá na boca do canal, sabe? E foi um jornalista do Diário lá de Porto Alegre, o único que fez o clique, porque ele ficou lá. Ficou esperando. Ele ficou, alguma intuição dele, ele ficou parado lá e ele começou a saltar. Ai, gente. Meu Deus. Então, assim, essa foto saiu na capa, né, do jornal, lá do Diário, lá do Sul, e é uma coisa antológica, né? Assim, isso faz valer a vida. Faz valer a vida, e representa tanto, não é? Muito. Tanto, né? Essa devolução. E aí que eu percebi o quanto que devolver um animal para o habitat é custoso, é estressante. Sim. O próprio animal nem se fala, né? Mas toda a estrutura em volta, é muito difícil. Sabe? Então, assim, nós humanos, né, precisamos entender onde estão esses atalhos para nós mesmos, né? E deixar de causar, né, esse tipo de coisa e tal, né? Para diversão. Muito bem colocado. Porque acho que a responsabilidade de uma missão como essa, você sente esse peso? Você sempre sentiu? Porque é algo que eu falo muito, assim, a cada projeto que a gente assume, né, a cada missão que a gente assume,
eu sinto um peso tão grande da responsabilidade de fazer aquilo dar certo. Quando envolve uma vida, né? Quando é uma soltura, você falou tudo, essa questão da reintegração de um animal que nunca deveria ter perdido sua liberdade. Lá no Pantanal. Então, é você falar, eu não posso errar, eu não tenho chance de errar. Muito delicado. Né? E ao mesmo tempo, quando você consegue, isso é a maior satisfação, acho que a gente pode ter na vida, não? É verdade. eu diria, sabe, Juliana, que, enfim, já passei por muitas situações e muitas áreas da proteção animal, mas eu acho que essa do animal silvestre, sabe, ela é muito tocante, sabe? Muito tocante. Sabe, quando você vê uma vida que ela é o símbolo da pureza, né? Da inocência, naquele habitat, o despreparo de estar aqui no convívio com essa sociedade tão questionável em tantos sentidos, né? E você vê ele subtraído disso, né? Toda a sua natureza. Aí, pelos motivos mais banais. Isso é que é o pior. Não, tem coisa né? Ou é entretenimento, ou é a vaidade de você querer um animal como esse na sua posse, né? Ou você quer exibi-lo nas redes sociais. Olha, os motivos pelos quais a gente perde a liberdade, a natureza desses animais. Sim, ou puramente financeiro, né? Exato. A questão do tráfico e tudo mais, né? Também. Que é uma coisa que o país tem que, né? Nesse ano aí que se fala tanto e tal. Sim. Né? Esses são as vítimas, né? As vítimas, antes de nós que estamos discutindo aí, feito estufa e tudo mais, eles estão vivendo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Enfim, toda essa discussão, né, mega discussão em torno do ambiente, ela tem os seus representantes mais destacados, esses animais, não é? Sim. Nesse período, né, da WSPA, você trouxe aqui para a gente também nos bastidores como foi o seu preparo, né? O conhecimento que você recebeu, e com certeza eles são uma referência para a gente, né? Para o mundo todo. Quando a gente estava fundando o Amparo, eu olhava muito, né, ao OP, eu falava, olha, né, que profissionalização incrível, né? As organizações internacionais têm apoio, né, muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, infelizmente. Estamos engatinhando ainda nesse sentido, eu vejo. Mas que privilégio você ter podido receber tudo isso, né? Como que foi esse preparo para você começar o seu trabalho? Olha, Juliana, como eu disse, né, eu era um publicitário, mas sentia um vazio, né? Eu lembro que às vezes tinha campanhas e tal, a gente estava atrás lá da questão da veiculação, tal, das campanhas, mas eu senti o vazio que depois eu percebi que muitos dessa área sentem. Não é? Eu sei que quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu estava lá em treinamento já, e eu sentia que era como um sapato usado que eu tinha colocado no meu pé, e aquele sapato era meu. Ele era exatamente o meu pé, sabe? Aquilo que eu ouvia, né? Eu tive um chefe, um diretor lá, um americano, que era uma lenda lá, e ele foi incrível, ele foi tanto duro comigo, sabe? Quanto muito afetivo, né? Assim, entendendo a missão que eu teria aqui no país. Foi uma missão muito solitária. Muito solitária. Quando eu tive a percepção da cultura necessária a ser implantada. Tanto é que, logo em seguida, eu tinha acionado alguns projetos da WSPA aqui no Brasil, e um deles era a questão chamava Pet Respect, que era uma campanha ligada aos pets. E eu, na reunião de definição lá de projetos, eu pedi para fazermos um evento desse aqui no Brasil. Então, foi um evento, assim, eu lembro que o diretor da Zoonose de São Paulo estava lá na mesa abrindo, sabe, 18 anos de profissão ali, sabe, e N veterinárias, particularmente veterinários. Tinha veterinários também, mas praticamente as mulheres, sim, como sempre, né, a maioria. Dão um passo adiante. Não, e dão os passos adiante, né, fora do convencional ali, do ortodoxo, vamos chamar assim, né? E foi assim que
criou-se assim, a necessidade de uma urgência, vamos dizer assim, em virar aquela página. O diretor das zoonoses, ele contou para nós, ele falou, nós tivemos que combater a raiva. Tinha raiva aqui na rua José Paulino. Nossa. Entendeu? Então, assim, a raiva é uma epidemia. Um caso de raiva é decretado epidemia. Olha. É. Então, quando se decreta epidemia, aí você tem regras de saúde pública que são imperiosas e, ao mesmo tempo, são necessárias, né? Necessárias de recolhimento dos excedentes. Por quê? Porque um vai transmitindo para o outro e vira uma coisa incontrolável. Sim. Então, em nome desse controle da raiva, muito animal foi recolhido e abatido, né, nas zoonoses de São Paulo. E eu tive a oportunidade, enfim, de registrar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vi naquele diretor o desejo que ele tinha de virar essa página. Ele não conseguiria. Quando nós trouxemos, então, essas luzes, né, foi imediato a aderência dessa liderança. A Rita Garcia, que hoje está no Medicina do Coletivo, a Rita, ela veio assim, né, uma aura de luz assim nos uniu, e foi com ela que a gente desenvolveu juntos o primeiro modelo, né, que depois foi replicado, né, e que hoje, inclusive, né, Brasília está aí dando os primeiros passos. Né? Depois de quanto tempo, né? Você imagina só, sabe? Entendeu? Então, assim, esse treinamento que eu tive a condição de ter, infelizmente, isso, talvez hoje, nos dias de hoje, acho que a Ampara está fazendo isso. A Ampara, com essa pegada da comunicação, você, pessoalmente, que sempre entendeu tanto o papel disso, né, nessa mudança de cultura. Sim. Não é? Eu acho que existe, nas pegadas da Ampara, essa marca, e que está absolutamente correta. Não é? Criar cultura é signos, símbolos, é comunicação, né? É mudança de valores, né? E criação de novos valores ou dos valores existentes, exaltá-los. E então é isso. Nessa sua imersão, como que foi para você o choque de realidade? Né? A vivência que você teve que passar para entender os tipos de abuso que os animais sofriam. Então, esse eu chamo dos bastidores, entendeu? Porque assim, a relação com os animais, ela existe ali na frente e tem o bastidor. Sim. Seja de um zoológico, né? Obviamente de um circo, né? Sim. Nem se fala. Enfim, abatedouro, criadores, enfim, criadores, todos esses bastidores, até biotérios, né? Sim, fato. Biotérios. Então, assim, todos esses bastidores é onde realmente o nosso olhar tem que se dirigir num primeiro momento. Entende? Aí depois você vai criando o que seriam, então, as possíveis estratégias para a gente poder, então, alterar aquilo. E, obviamente, como a gente estava dizendo no início, a gente saber que isso leva um tempo. E quanto mais e melhor for planejado, for discutido, for integrado numa equipe conveniente, mais chances de sucesso. Sim. Eu acho que o Brasil, claro que demora mais do que a gente quer, né? Mas o Brasil, ultimamente, ele tem dado saltos, né? Desde organizações até, particularmente, eu diria, profissionais. Não é? Eu diria, por exemplo, que os profissionais de direito merecem destaque. É a minha observação. Né? Surgiram muitos valores importantíssimos e interessantes, militantes, eu diria até, não é? Mas com uma bagagem profissional muito importante, muito eficaz. Os próprios veterinários, sem dúvida, né? Que vivem esse dia a dia, que a gente sabe o quanto é estressante para eles. Né? A gente sabe que é um dos mais altos burnouts que existem. Índice de suicídio. Não é? Entendeu? Então, assim, eles precisam de apoio também. Então, todos esses bastidores, lidar com isso é realmente o grande desafio. Você ter que ser como médico. Sim. Que entra lá no hospital, você sabe que vai viver situações difíceis, mas elas
precisam de você. A gente sente muito isso também nesse lugar, né, do terceiro setor, né, das peças. Até mesmo a gente olha as meninas que atendem ou recebem os e-mails do contato ali, né? E tem que receber aquela enxurrada de pedidos de ajuda e de coisas muito tristes. E você respirar isso no seu dia a dia... Como ter uma válvula de escape, como você não importar isso, né? E isso te adoecer, e te imobilizar, e te desanimar. A gente que está nessa todos os dias, você já teve algum momento de vontade de desistir ou que você esmoreceu e falou... Olha, Juliana, muito legal essa sua pergunta, que eu sou obrigado a me observar, uma longa trajetória. Eu acho que aconteceu mais recentemente, justamente em função da pandemia, e que a gente teve que desacelerar, obrigatoriamente. E também nós tivemos internamente na Arca assim, mudanças, tivemos mão de obra que estavam conosco há décadas, e que optaram por sair de São Paulo e tal. Foi muita gente fez isso. Não é? Muita. Foi um corte e tal. E a gente vai desejar boa sorte, mas assim, a partir de então veio toda essa realidade digital, né? E a gente teve que se reposicionar, e foi justamente em momentos onde eu percebi, quando eu desacelerei, eu percebi um vazio na relação familiar. Né? E particularmente meus pais, entendeu? Então foi essa observação com mais tempo que eu olhei para eles com esse olhar da proteção animal e vi as entrelinhas. Né? E quando eu vi as entrelinhas, aí não teve jeito. Aí eu me dediquei e acompanhei esses últimos anos, né? Porque cada escolha é uma renúncia, né, Marco? A gente verdade. Abriu muito mão de... Nossa, sabe? Foi só então que eu percebi o quanto, sabe? Eu acho que por uma forma talvez instintiva, ou talvez até dessa formação técnica que eu tive, é que eu conseguia ver o amanhã ao longo daqueles projetos, então persistia de uma maneira razoavelmente equilibrada ou organizada, né? Mas a batalha, né, questões de formação de equipe... É um desafio enorme. É um desafio enorme, né? Talvez hoje a gente possa ter aí, né, essa condição de gente, de valores, né, que se apresentam e que a gente possa, eventualmente, até pensar em treinamentos e tudo mais. Mas captação de recursos, né, se fala, né, a gente acorda e dorme com esse livro depende disso, na frente, né? A gente tem essa questão de não receber verba pública, é uma opção que a Arca teve, nada completamente contra, mas a gente vive num país complicado, né? Complexo, então a gente tem que ter esse cuidado, porque o que a gente tem de mais valoroso aí é a nossa marca. Sem dúvida. Na marca, né? Eu acho que se tem algo que eu aprendi dos ingleses, no fundo, é a preservação da marca. É muito importante. Na implantação de toda a sua rotina, todos os seus goals, né? Você tem que ter esse ativo. Sua reputação, né? A reputação e, assim, a prestação de contas de uma forma íntegra. Isenta. Né? Isenta. E que a gente mostra, bom, é isso que eles merecem, né? Eu estou aqui para fazer o trabalho, né? A Arca tem quantos anos? Ela... 32 anos ela fez agora. Me ajuda. Foi fundada em... 93, né? Foi criada a Associação dos Amigos do Golfinho Flipper. Que foi para desenvolver... Nasceu assim? Foi. Daí, após o projeto Flipper e tal, foi falar, vamos criar então uma organização agora, né? Na época a WSPA já não estava mais no país, isso é uma coisa interessante. E eles saíram do país em 95 por conta justamente de captação de recursos. Que lá eles não tinham mais fundos para manter escritórios ao longo do mundo como eles tinham. Olha só. Da captação independente. Exato. E então, quando eu percebi, a WSPA, nós tínhamos cutucado
coisas que, nossa, a gente sabe, né? Quando a gente cutuca uma onça aí, ela vem para abraçar a gente. Sim. Fato. Entendeu? E então estava cheio de onça olhando assim, e eu falei, e aí, agora? E foi aí que pessoas em minha volta me convenceram, não, Marco, acho que é o momento de criar um movimento brasileiro, mas com uma pegada nessa linha mais profissional, mais técnica. A Nina Rosa era uma delas. Ela foi sua voluntária, né? Ela foi. Começou contigo, ela falou pra gente, muito legal. Ela estava em volta, assim como ela, outras pessoas. E aí a Rita, né, que tinha percebido essa possibilidade, né, a Rita que trabalhava nas zoonoses de Osasco e de Taboão da Serra, ela era diretora. Em Osasco, eu fui visitar a Rita, eu já vi ela com um cachorro que ela tinha retirado lá debaixo da cadeira, debaixo da cadeira, a diretora de zoonoses, né? Estava lá com a cachorra e tal. E aí, bom, a gente falou, e aí, como que a gente vai fazer essa mudança? Ela tinha uma bagagem técnica, saúde pública, e eu tinha essa visão. Então, foi uma combinação perfeita. Se juntaram. Que unimos força e nasceu a Arca Brasil. E foi interessante, aí vem a comunicação, que eu fui percebendo, a gente fez todo um trabalho lá em Taboão, enfim, realmente foi a pedra fundamental da questão de unir a clínica veterinária, os órgãos de saúde pública e a sociedade. Quando esses três atores somaram, nasceu, então, o controle humanitário de cães e gatos no Brasil. Entendeu? Eu lembro que a gente desenrolou lá as coisas, o Brasil todo começou a cutucar, querendo, não, eu quero saber como é que é e tal. A Rita começou a mandar, na época, acho que era fax, né? E eu falei, Rita, calma, vamos organizar esses conhecimentos, esses saberes que a gente está obtendo e vamos compor um documento, né? Só também apertando a tecla SAP e traduzindo aqui para o pessoal, o controle até então era feito através da eutanásia e o controle humanitário era a esterilização. Era a prevenção, que ela tem a esterilização como um dos seus fatores básicos ali, não permitir a procriação de animais que você não sabe qual o destino que eles terão. Sim. Então, prevenir essa cria não planejada ou não desejada. Evitar o nascimento. Isso. Então, assim, isso foi além da identificação e registro, que é um dado técnico imprescindível. Já começou nessa época. Exato. Olha só. A gente distribuía as primeiras não, porque a Prefeitura de São Paulo tinha feito há muitos anos. Eu era criança, eu lembro de ter Já visto. Tinha. Olha só. Você vê que, olha só, estou falando de meio século, que as crianças acompanhavam isso e o cachorrinho, tinha um desenho da Disney, A Dama e o Vagabundo. Não sei se vocês lembram dessa cena onde o vagabundo e a dama estão lá no comendo espaguete. Você lembra? Sim. Que coisa fantástica. E ele, quando foi integrado à família, o que ele ganha? Uma plaqueta. Uma plaquinha de identificação. É uma plaqueta de identificação, uma coleira. Então mostra que não, agora você está integrado. Perfeito. Entendeu? Então, assim, Taboão fez isso. Eu lembro que a gente escolheu lá uma plaqueta mais bonitinha, de cobre, lá, não sei lá o quê, douradinha. Não foi, deu ruim. Porque ela era tão bonitinha que começaram a pegar dos cachorros e guardar em casa. Entendeu? Então a gente percebeu, não, tem que ser um latão mesmo. E, enfim, mas tudo isso são os aprendizados. Sem dúvida. E foi, assim, um capítulo fantástico. Daquele capítulo, aí volta a comunicação. A Rita percebia uma demanda gigante, como eu disse, a gente organizou os dados e eu enviei para a Organização Pan-Americana da Saúde. Quando eles receberam, eles retornaram um documento dizendo... não temos conhecimento de algo assim sendo desenvolvido na América Latina. Continuem e nos mantenham informados. Que legal. Aí quando chegou isso, eu olhei para a Rita e falei... No caminho certo. Rita, a gente não tinha dimensão desse negócio. Entendeu? Então, foi necessário, você vê que o passional do latino, ele vai querer disparar em todas as direções. Esse é um aprendizado para a proteção animal. Você tem que ter o seu goal, você tem que ter foco, você tem que eleger os projetos onde você realmente possa fazer a diferença. É isso.
não é? Porque senão você vai ser consumido. Não é? E uma das bandeiras que você também levantou e começou a falar sobre isso, porque uma coisa é você falar sobre adoção, que é uma coisa que viraliza, que dá marketing, que é sexy, que as pessoas gostam de falar. A outra é você trazer uma pauta como leishmaniose, né? Que é a campanha O Cão Não É o Vilão. Né? Quando você trouxe, como que desafio enorme você fazer com que as pessoas se interessem por isso, né? Queiram receber essa informação, como que a gente faz isso ter alcance, que foi quando a gente se conheceu. Né? E foi maravilhoso, porque foi também acho que o nosso primeiro contato com esse conteúdo mais aprofundado relacionado a doenças. Né? Até então a gente trazia temáticas que eram mais comuns. Nunca entramos na questão da saúde, né? Sim. Então, quando você nos procurou, a gente se conheceu e apresentou o seu projeto, e a gente quis muito apoiar e fazer parte disso, né? Você consegue trazer essa questão da importância, da temática, da informação, e, ao mesmo tempo, você sai da casinha. Você não embora você tenha tido toda essa formação e você seja uma pessoa técnica, né? E toda essa sua postura, esse seu jeito, você tem uma cabeça que se abre para ideias. Para ideias novas, para ser disruptivo. Eu não acho que você é uma pessoa que fica ali, né? Eu te percebo com essa... cabeça jovial, sabe? De estar ali, de estar ativo e de estar atento às coisas novas. Nos bastidores aqui mesmo eu vi você se interessando por tudo que a nossa comunicação aqui estava falando, né? Dos momentos e de que tempos estamos vivendo, né? Como que foi criar essa campanha e o desafio de tornar leishmaniose um assunto interessante? Sim. Olha, Juliana, isso foi basicamente andando nos bastidores das equipes e das políticas de saúde pública no país. Porque eu sou da época, e leishmaniose tem um capítulo interessante, que é assim, no manual do Ministério da Saúde, tinha a questão famosa lá do um caso positivo, determinar que fossem testados num raio de 200 metros todos os cães, né, daquele ponto ali onde havia um caso positivo. E se esse animal desse positivo, ele seria sacrificado. Né? Então, assim, eu percebi, falei, poxa vida, é uma coisa cruel, né? Sendo que quem transmite a doença não é o animal em si, é o mosquito. Sabe? Então, na minha cabeça, talvez de publicitário, me veio aquela questão, pera um pouco, em torno da dengue, todo mundo sabe que tem um mosquito vilão da história. Exato. Não é? O famoso flebótomo. Tal. Então, e esse mosquitinho, ele é menorzinho, viu, que o flebótomo aí. Tal. E o famoso mosquito palha. Então, ele era menorzinho. E eu já tinha visto até esse mosquitinho em cidades do interior, tudo mais. Ele voa e fica dando pulinhos assim na parede. Né? Enfim, eu falei, nossa, isso é muito injusto. E aí eu percebi que o grande aparato que estava se encaminhando desde o início era essa famosa doença com um nome chato de pronunciar e de lembrar. E esse era o vilão da vez. Por quê? Porque a raiva estava indo para o seu controle, né? Graças à vacinação. Exato. Não é? Não foi pelo sacrifício dos animais. Então, assim... Então, a bocas pequenas já se falava da necessidade. Então, basicamente, eu dei voz, né, a uma demanda que era, eu diria, de ordem mais técnica. E acho que essa é, não sei, talvez o DNA da ONG. Às vezes fica até low profile em muitos sentidos. Eu lembro que leishmaniose, a gente percebeu que a captação de recursos era complicada, até porque o nome... É um palavrão, né? Um palavrão. E aí eu percebi essa coisa da regionalidade. Então, assim, em São Paulo, de 10 pessoas, 9 não sabem o que é leishmaniose. Em Belo Horizonte é o contrário. Olha! De 10, 9 sabem. Belo Horizonte. Então, assim, ela tem um histórico no país que vem lá do Nordeste, vem da região Norte, e ela vem chegando aqui para os grandes centros, não é? Então, hoje já se convive, né? Existe tal. Mas eu soube, inclusive, agora na conferência do médico veterinário do coletivo, que a Rita está organizando, e toda a Federal do Paraná, enfim, de que ainda continua sendo uma demanda
muito presente no dia a dia da saúde pública. Então, foi basicamente assim, e ouvindo esses técnicos, a gente vai elegendo aí as nossas agruras. É interessante ver a evolução dos termos e como agora a gente está entendendo a saúde como uma coisa única, né? O termo saúde única, que estamos todos interligados, é a saúde dos animais, a saúde ambiental, a saúde humana, que não existe um estar saudável enquanto o outro está doente, né? Sim. Então, até nesse sentido, acho que estamos caminhando para uma evolução, né? Nos conceitos e no entendimento. São muitos caminhos. Acho que um deles, e muito robusto, é esse da formação dos técnicos. Por isso que essa questão dos veterinários do coletivo, e eu tomei contato mais íntimo agora, quando eu fiquei esses dias assistindo à distância, embora, eu percebi toda a classe veterinária, porque, sabe, Juliana, logo depois da ação em Taboão da Serra, eu me perguntei, e você comentou, né, que vê essa minha cabeça inquieta, né? Vamos chamar assim. Sim. E eu percebi assim, que o que faltava era justamente trazer informação. Na época não tinha nada digital. Então, em 97, eu convenci a Rita, né, dizendo, Rita, agora o caminho é a gente difundir comunicação. Porque eu tinha um monte de coisas lá da Inglaterra, enfim, dos Estados Unidos, da América Latina, mas os profissionais da área não tinham. Não é? Então, falei, vamos criar um congresso. Né? Nossa, fazer um congresso nessa área, sem digital, e tudo ao vivo, e palestrantes. O primeiro foi quando? Foi em 97. Olha. Foi lá no Expo Center Norte, enfim. Nossa, nós trouxemos... E também a liberdade de quem está criando algo, assim, do nada. Sim. Então, dá uma liberdade. E não tem rede social, não tinha nada. Então, tá. De convidar quem você quiser para falar sobre os temas que você entender que são importantes. Eu trouxe lá uma californiana para falar da alma dos animais. Olha. Sabe? Da natureza profunda do animal. E eu lembro que ela... Nossa, a gente levou numa clínica para ver casos, né, de animais que estavam realmente numa situação complicada, mas o proprietário, o guardião e o veterinário estavam lá, um olhando para o outro. O veterinário incerto, né, será um momento? E eu lembro dessa pessoa ir na clínica e um dos casos, né, a pessoa desenrolou assim, o animal era um pequeno animal, desenrolou, e quando ela olhou, é um animal cheio de escaras, assim, sabe, magro, já depauperado mesmo. E eu lembro que ela olhou assim para a guardiã e falou, quem está mantendo esse animal vivo é você. Você que não deixa ele partir. O seu sentimento é tão forte. Isso é um fato. Isso acontece mesmo. Você vê? Depois a gente vai confirmando essas questões, né? Ela trouxe isso assim... caiu assim no colo, trazendo essas revelações. A gente trouxe o técnico, o cirurgião, que trouxe a técnica do gancho, famosa técnica do gancho. A gente visitou lá em Los Angeles, vimos que ele tinha lá Nossa, ele trabalhava muito. Ele e um outro... Colocava lá uma rádio, lá uma música e tal, e os dois, uma mesa aqui, outra ali, e todos de cabelo branco, os dois. Entendeu? E uma equipe preparando os animais e tal. E ele, falei, nossa, esse é o cara. Né? Trouxemos para o Brasil, ele fez curso para professores de técnica cirúrgica. Sim, me lembro do Werner. O Werner esteve lá. Trabalhou com a gente. É mesmo. Que ótimo. Então, assim, a gente foi fazendo coisas na raiz, né, para que isso fosse possível de ser perpetuado, né? Então, assim, a gente tem que saber, novamente, o poder das informações serem organizadas e difundidas. Perfeito. Sabe? E esse congresso aí, vamos retomar? Olha. Vamos reavivar essa ideia? Você que você é onça Por favor. A gente já está organizando os bastidores aí. Vamos somar essa força. Olha, que eu vou sentindo Olha que firmeza. hoje que é um dia que a gente vai sair com vários projetos aqui, hein, de parceria, por favor. Olha que bacana. Vamos falar sobre isso, Vamos falar. Olha, eu diria, só te digo uma coisa.
que esse congresso, se voltasse a acontecer, talvez Ibirapuera. Talvez. Vamos pensar nesse lugar, tá? Talvez o ginásio é o de que Ibirapuera. Eu espero, no mínimo, por favor, vamos pensar nisso, vamos amadurecer essa ideia. Talvez um Paul McCartney, assim, fazer um sonzinho assim. É, uma coisa assim, tipo singela. Mas eu acho também. Vamos amadurecer essa ideia. A Arca, com toda essa construção, com toda essa raiz, com todo esse histórico, essa credibilidade, assim, a sua figura né, a grande representação da Arca. Em que momento você está agora, Marco? Quais são as bandeiras que vocês estão levantando? O que você pretende com a Arca agora, nesse momento, para os próximos tempos? Enfim, faz um resumo de como... Então, a gente tem algumas palavras que surgiram com esse momento transformador aí da pandemia. Uma delas é a tal da se reinventar. Não é? Todos nós. E a Arca justamente foi assim um momento, e eu pessoalmente, como eu já falei, esse momento de reposicionamento, né? Tanto pessoal, profissional e da organização. Então eu diria que esse momento, eu acho que esse momento aqui, hoje, é um momento muito marcante, porque, como a gente falou antes de começar, né, eu acho que o somar forças, estratégias, eleger aquilo que possa ser realmente o mais transformador e que sejam os atalhos, né? A gente tem muita ansiedade, não tem jeito, né? E que possa representar esse atalho, né? Então, a Arca está atenta a isso. E, em alguns momentos, a gente tem alguns projetos lá que é quase como se fosse uma narrativa do que a gente vivenciou nesses anos todos e inserido nesse país, que teve, enfim, foi descoberto em 1500. Né? Antes desse momento, tinha já uma relação, tinha uma fauna, né? Tinha a sua população, né? Original. Então, assim, como que veio de lá para cá todas essas transformações? E muitas delas para, enfim, para nossa tristeza, um desequilíbrio. Né? Então, essa recuperação de consciência, e o planeta vive esse momento. Não é? O planeta vive um momento decisivo. Não é? Como é possível, né, a gente ter evoluído absurdamente nas questões digitais e numas questões de relacionamento entre países parece idade das trevas. Exatamente. Sabe? Umas discussões assim que você não entende o que está acontecendo. O que é isso? Tão pequeno, né? E que a gente sabe que a nova geração está alheia a isso. Né? Daí a força e o poder dos animais. Sim. Né? Você sabe muito bem disso. Né? O quanto que eles podem nos tocar e nos mostrar o caminho. Sim. Que coisa maravilhosa te ouvir. E como é bom a gente ter vocês aqui, sabe? Com toda essa experiência. E é uma experiência com uma sensibilidade, a forma com que você fala, né, e traduz a sua trajetória, né, e as batalhas que vocês escolheram, né, para seguir. É lindo ver, é emocionante te ouvir. É emocionante poder pensar que a gente está do mesmo lado, a gente está tentando fortalecer. E uma coisa que você falou, que também fica aqui, a gente muitas vezes, e que isso é triste, mas eu acho que é uma realidade geral, né? A gente tem uma demanda tão intensa todos os dias que faz com que a gente esteja ali com a cabeça enfiada no nosso buraco, né? Focada no nosso mundinho ali, com os nossos desafios. E o quanto muitas vezes a gente deixa de ampliar e de... O que você está fazendo? Você falou da questão, né, do encurtar caminhos, né, de você dividir, trocar. Por que a gente tem que se falar mais? A gente tem que trocar mais, né? Porque só assim a gente consegue
combater ou tá ali pelo menos equivalente ao nosso opositor ali, né? Que tá articulado, fortalecido, unido, sim, né? Então, eu acho que a gente precisa dar um jeito de retomar isso, vamos, né? Retomar. Eu acho que a gente precisa ter esses espaços de diálogo, né? Sim. Mais trocas, mais compartilhar projetos, entender o que você é bom, o que você é referência, como que a gente pode pegar o que cada um tem, sim, de melhor, isso, né? Para pensar numa coisa, isso, maior. Porque a gente tem uma missão em comum. Sem dúvida. Né? E a gente tem que olhar para isso. A gente precisa estourar a nossa bolha. A gente precisa sair ali, né, do que nos cerca. A gente sabe que é difícil, né? Que realmente isso nos suga e nos demanda demais no dia a dia. Mas a gente precisa encontrar esse tempo. A gente precisa encontrar essa forma de ter mais trocas constantes, né? De ter mais possibilidades de ouvir, sim, né? E eu amo ouvir você, eu estou muito feliz de realmente estar te recebendo aqui, de a gente estar retomando esse contato, né? Quando a gente morava lá, é ótimo, quando a gente tinha a sede da Ampara lá no Pacaembu, a gente se via mais frequentemente e foi exatamente o que você falou. Com a vinda da pandemia, ela teve esse rompimento, né? A gente tinha muito mais esse lugar de troca, de receber, né? De estar ali no presencial, na reunião ali, no momento físico, do olho no olho. Né? Essa troca, quando a gente tem tanto material, né? Que a gente construiu lá atrás, que são preciosos, que a gente teria, sim, como relançar, sim, trazer uma nova identidade. Sim. Então, eu estou fazendo essa provocação toda aqui para a gente pensar nisso. Levar adiante, né, Juliana? E levar adiante. Nossa. Conte comigo aí. É ar e fogo. Vou soprar, né, para fazer a coisa crescer. Muito bom. Mas assim, sempre percebi, e fico muito feliz, inclusive, né, de perceber o desdobramento, né, que a Ampara deu, uhum, a sua trajetória, uhum, né? Uhum. E eu graças assim à sua equipe que me assessorou aí na tomada de conhecimento do que vocês estão fazendo nesses podcasts, eu, uhum, assisti algumas entrevistas, via do técnico lá da Silvestres, uhum, né? Da Ampara Silvestre, né? O Joares, você mandou para ele? Sim, é fantástico, sim, né? Sim, assim, sim. A intensidade, uhum, também. Enfim, eu acho que, novamente, a informação, uhum, sabe? Uhum. Adequada a esses novos tempos. Isso. A gente saber onde que está, como você disse, o forte de cada um, uhum, ali para, uhum, compor. Uhum. Olha, eu diria que o Brasil, ele tem um potencial. Tem um potencial enorme. Enorme, porque tem um afeto muito forte. É verdade. Muito afeto, muito forte. A gente é visceral, sangue quente. E eu vi coisas em outros países assim que eu falava, não, isso não dá para ver lá no Brasil. Uhum. Né? E assim, é muito interessante. Aliás, não só o Brasil, mas os nossos vizinhos também. Uhum. Tem muita diferença em relação a leste europeu. Uhum. Né? Apesar de ter assim, um extrato social até semelhante, mas as atitudes são diferentes. Sim. Sabe? Então, tudo isso eu tive a felicidade de poder ver. Uhum. Né? Toda viagem que eu fazia também, né, para o exterior e tudo mais, eu abri um pouco das minhas férias, uhum, ou quase toda, uhum, para mergulhar nas áreas. Então, visitava, sim, as estruturas. Sim, eu também sempre fiz isso. Isso é muito rico. Essas trocas são muito ricas. Exato. A referência, né? Você foi para a Ásia, inclusive. Uhum, né? Então, com as suas dicas. Não, maravilhoso. Nossa, eu vou querer até saber. Aliás, tudo é assunto, né? Vamos saber disso. E essas vivências, elas são fantásticas para a gente poder trocar também, né? Uhum. Muita gente que nos ouve fala, uhum, né? Puxa vida, né? É isso. A gente está no caminho certo. Uhum. Né? Que a gente continue sendo a voz que traz essa provocação, né? Que dá essa cutucada, que planta uma, sim, sementinha. Sim, né? Mudanças de costumes. Exato. Às vezes é uma questão lá que você pensa que faz parte, uhum, mas por pouco dá para fazer diferente, né? Uhum. A questão dos rodeios vaquejados. Pois é. Sabe? Dá para fazer diferente, sabe? Sim. Então, dá para fazer uma interação com esse animal de outras formas, uhum, né? Uhum. E outras coisas tão mais tristes também, né? Temos muito trabalho a fazer, né? Muito bom. São muitos desafios, muitas... Respira. Exato. Acho que
Eu falo que eu não sei se eu vou estar viva para ver tudo que eu quero ver de mudança, né? Ah, É algo que a gente pensa... O ideal seria que nós fôssemos desnecessários, né? As nossas organizações não precisassem existir. Mas acho que, infelizmente, temos aí um papel importante, né? Sem dúvida. Muito trabalho a fazer. Marcos, saímos daqui, então, felizes de ouvir sua história e com expectativa do que podemos fazer por aí, hein? Vamos, então, deixar aqui o nosso compromisso firmado. Obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente, dividir um pouco da sua história. Saiba que você é uma pessoa que a gente é grato por existir, por ser referência, por ser exemplo, por nos inspirar. E que bom saber que você ainda tem essa vontade de fazer e de enfim, abrir novas frentes, trazer novos projetos e a gente poder estar junto nessa caminhada. Nossa. Conte sempre comigo, com esse inquérito aqui. Fico muito feliz também, né, de ver o que está se tomando forma nos dias de hoje. E tudo tem seu tempo, né? Então, eu acredito que espero seja o tempo. Eu agradeço. A gente que agradece. Obrigada, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.